E eu quero dizer a todos a paz do Senhor, igreja. Muita alegria estar aqui, né? Eu não conhecia, né, um novo lugar. E até o pastor falou que na igreja, na outra igreja, hoje é uma surpresa, né? Ele falou, você foi a primeira, né? Assim, no começo, aí lá eu falei, nem lembrava disso, né? Quando fomos lá, mas é uma grata, né? A oportunidade de falar aos irmãos da palavra de Deus. É uma grata oportunidade. Quando a gente ministra, nós somos também ministrados, né? Também somos enriquecidos com a palavra de Deus. Também somos curados. Também somos verdadeiramente edificados, né? E nesta noite, o que nós podemos pedir é que o Espírito Santo tome esse lugar, né? Que o Espírito Santo tome lugar em nossos corações, onde Ele já habita, é a habitação dEle, e onde Ele ministra, onde Ele faz o que Ele quer, se dermos lugar para Ele. Amém? E eu quero ler aqui em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, né, na carta de Paulo, uma carta gloriosa, eu amo esta carta, né? E quando, assim, sempre que eu falo, é uma igreja, né, de exemplo, né, para a gente ler, uma carta pequena, e que traz muito para nós, né? Servos do Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos ler. A palavra diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em seu coração. Amém? A palavra do Senhor, né, é ela quem faz tudo em nós, que traz o conhecimento, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor, que é necessário, mas depois vem algo muito importante, que sem o conhecimento, não pode dizer que não pode, é o que vem depois, nem porque ser só o conhecimento, não é o que vem antes, porque é o conhecimento, porque nós temos que pedir ao Senhor, né, para viver esta palavra, para mostrar através de nós esta palavra, o que? Sabedoria. Temos que pedir ao Senhor. Quando conhecemos a palavra do Senhor, cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, temos que pedir sabedoria. Senão nós não conseguimos vivê-la, nós não conseguimos cumprir, não conseguimos praticar, porque nós não recebemos a revelação da esperança. E aqui Paulo, ele tem muitas orações, as orações de Paulo pela igreja, ele vai em cima disso. A água, Deus abençoe. Ele vai em cima disso. Pode ver as orações de Paulo, e aqui mesmo tem uma, acho que é bem no início, onde ele diz que ele orava, e sempre ele vai orar, e ele vai falar de revelação, de sabedoria, de entendimento. São orações que ele fez naquela época às igrejas, mas nós continuamos essa igreja, e essa oração é para cada um de nós. Ao escutarmos ele pedindo por revelação, por sabedoria, por entendimento, nós tomamos posse para nós, que essa oração já está pronta, já está feita, é só nós o quê? Tomarmos posse, é só nós trazermos para a nossa vida, que nós já fomos abençoados e selados com isso, para que nós andamos neste mundo, como luz do mundo e sal da terra. Esse é o trabalho da igreja, esse é o nosso trabalho, porque Deus, Ele podia ter escolhido todos, Ele mesmo fala que podia ter enviado os anjos, mas Ele escolheu a mim e a você. Né? Não tem outro que vai poder revelar Deus, né? Jesus Cristo, esta salvação, né?
O Espírito Santo foi enviado para nos capacitar para isso, né? Ele disse, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Amém? Então é assim que nós vamos nos capacitando. É com conhecimento da palavra. Depois, a sabedoria, pedimos sabedoria ao Senhor para entender esta palavra. O que ela está falando comigo, porque a palavra, como eu digo sempre, ninguém se forma, né, na palavra. Porque cada vez você passa um tempo, hoje eu escutei aqui falar de tempo novo, né, que tem falado muito sobre o tempo novo. E Deus, quando Ele fala com a igreja toda. E quando é um tempo novo, mas é a mesma palavra que vai revelar. Você, quando entra num propósito, com uma palavra, você começa a ver coisas que você nunca viu. Mas eu já escutei, eu já preguei, eu já falei, né, eu li, né, mas é um tesouro mesmo. Ele se abre, ele vai se abrindo, e ele tem muitos compartimentos. Essa é a maravilha do nosso Deus, esse Deus. Então ele fala com todas as situações, mas ele fala um novo para você. Você começa a viver um novo na sua vida, na sua casa, no seu ministério, através daquela palavra. Por isso que não precisa chegar aqui na frente, eu acho, né? Eu penso assim, tem gente que fala, eu vou pregar hoje uma palavra muito conhecida. Vocês já cansaram de ouvir? Deus tem um novo. Deus tem um novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que eu preciso agora não são coisas novas. Quando nós caminhamos para crescermos, isso aqui é de perto, eu começo a enxergar o povo tudo, eu tenho que tirar. Então, coisas novas. Nós temos um ministério, mas chega num ponto que você começa algo dentro de você a dizer, Senhor, eu preciso de alguma coisa, Senhor. Ou o Senhor está falando contigo. Senhor, o Senhor está falando para eu fazer algo que eu não estou entendendo, Senhor. Então fala comigo mais claro, Senhor. Então você começa, você sabe, porque sabe que o Senhor está te mudando de patamar. E você tem que pedir para Ele. Então você busca na palavra. E naquela palavra que você já leu tanto, Ele vai falar contigo. Ele vai te revelar os planos dele, porque Ele revela através da sua palavra. Amém? Não tem outra forma, irmãos. Né? Não tem, não adianta eu pedir a opinião humana. Ele pode me dar um conselho, mas eu tenho que, primeiro, e para finalizar, escutar o conselho de quem? Quem aqui já recebeu o conselho de Deus? E quem que já recebeu o conselho e não fez? Também. Você fala, bem que ele me falou. Né? Porque quando ele fala, é certeza. Quando ele fala, não tem engano. Amém? Então, por isso que nós temos que estar. Hoje foi falado aqui também do quê? Da presença. O que não pode nos faltar é a presença. Né? Porque é essa que vai estar conosco. Ele falou que tinha um caminho que iria por trás de mim, dizendo a direção. Vai por aqui, vai por ali. E se nos faltar essa presença? Nossos pés, ou vai para o atalho, né? Então a presença. E Davi disse no Salmo 51, que não me falte a sua presença. E neste Salmo, ele, assim, eu acho Davi, ele tem muito da graça, né? Então aparece muito, ele falando, parece que está hoje, né? Nosso dia. E nesse Salmo ele falou, me dê um coração puro, um espírito reto, que não me falte a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Assim eu falarei aos transgressores, e eles a ti se converterão. Não parece os nossos dias, essa oração? Que nós podemos fazer essa oração todos os dias, né? Porque nós é que temos que realizar.
Então, aí que hoje também foi falado o que aqui? De confiança. E eu acho, para mim, não tem quem mais a gente pode aprender, para mim, tá? Do que como Davi. A confiança que ele tinha em Deus. A confiança que ele tinha no livramento de Deus, mesmo quando ele errava, né? Ele errou. Mas ele disse ao Senhor, numa das vezes, não sei se foi o primeiro ou o segundo, que ele disse ao Senhor, que ele pediu: você quer cair nos seus inimigos, na mão dos homens, ou na mão de Deus? Qual que era pior aí? Na mão de Deus. Porque Deus ia corrigir ele. E quando Deus nos corrige, às vezes dói. Né? Quando ele vai nos acertar, dói. Mas para no fim ter o quê? O lucro, o proveito. Porque ele disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus. Porque no final, olha aqui o segredo, ele terá misericórdia. Ele confiava em Deus. Deus não iria destruí-lo, né? Deus ia, ele passou apertado. Na segunda situação que ele mesmo falou com a sua boca, ele falou, mas nunca Deus deixou de falar, de citar, esse tempo todo, as promessas que ele tinha na vida dele. Davi, ele errava, errou. Não foi tanto como muitos, mas Davi tinha uma coisa que nossos dias nós precisamos. Que só assim nós entraremos no céu. Que só assim, quando começou a nossa salvação aqui na terra, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, ali nós precisávamos, que João Batista veio fazer, o que foi? O arrependimento. Então, ele também, Davi era um homem que tinha arrependimento no coração. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Né? Porque se eu estiver gostando da situação, é fácil eu me arrepender? Porque se arrepender é deixar, renunciar, deixar para trás e depois ter nojo daquilo. Largar e não voltar mais. Né? Ali, isso é fácil? Quantas vezes a pessoa fala, pede perdão e volta ao vômito. Né? Mas ele tinha isso. Então Deus também tinha confiança nele. Quando Deus falou para ele que nunca mais, que ele não ia ter, o trono dele não ia faltar quem assentasse. Foi uma promessa que ele deixou. E lá Salomão, quando errou, né? Ele disse para Salomão: eu só não vou tirar todo o reino seu, porque por causa da aliança que eu tenho com o teu pai. Como é importante um pai que é fiel a Deus. Amém? Como é importante uma mãe que é fiel a Deus. Né? Ele disse para ele também, isso antes: se os seus filhos, se desviarem, aí ele entra uma coisa da graça, desviarem dos meus caminhos, eu vou dar umas, né? A varinha vai ser aplicada, mas eu nunca vou me esquecer da aliança que eu tenho contigo, de não te faltar, né? Rei, no seu assento, no seu trono. E a coisa linda do nosso Deus é que tudo aconteceu, tudo foi correndo. Davi não viu. Eu acho que nem sei se ele imaginou, se ele teve alguma revelação, né? Não aparece na palavra, mas ele já está sabendo, não, acho que ainda vai saber, né? Porque acho que vai ser aberto depois que nós vamos conhecer tudo. Então, mas o que Davi, ele teve, mas nós já sabemos como Deus é fiel. Porque
simplesmente o plano que Deus tinha era de quem sentar no trono dele? E quem agora se assenta no lugar de Davi? No trono de Davi? Não. Só Jesus. Por isso que fala, né? O trono de Davi. Né? Então, era essa promessa grandiosa, e Davi entendia que ele tinha coisas grandiosas, aquilo que Deus falava com ele, a forma que Deus agia. Então, ele tinha aquela confiança, né? Ali, de falar com Deus. No Salmo 7, ele falou assim, ele estava daquela tribulação ainda com Absalão, né? Ali, e ele falou para Deus, Deus, se eu fiz alguma coisa errada, ele já não tinha mais medo, não. Se eu maltratei alguém, se eu fiz o que não era devido, se eu paguei o bem com o mal, tal, Senhor, pode me acertar aqui. Né? Pode tratar comigo. Você entendeu? Isso é confiança. Ele queria ser tratado. Então, por isso que ele tinha um coração igual ao coração de Deus. Amém? E nós também não podemos? Podemos. Né? A gente buscando. A gente confiando neste Deus. A gente buscando o Espírito Santo. Buscando nos encher desse Espírito Santo. Da palavra que aqui está. Amém? Pedindo para o Senhor sabedoria. Pode pedir. Tudo que te falta, você pode pedir. Não tem nada que te falta que você não possa pedir. E muitas vezes eu já escuto assim, mas pede demais, pede. É claro que você tem que obedecer, foi falar daqui a adorar, erguer as mãos, não é? Não é isso? É claro que sim. Mas lá em Isaías 62:6, Deus falou assim, nós, que me fazeis lembrados, não canseis, e nem deis a mim descanso, até que eu coloque Jerusalém, por honra e glória ao meu nome. Qual é a tua Jerusalém? Qual é a minha Jerusalém? Ele diz que é para eu não cansar, e nem dar a ele descanso. Amém? E segundo aos Coríntios 5:21, diz assim, no início, o Senhor é justiça nossa. Ele fez justiça para nós aonde? Em Cristo Jesus. E depois ele disse, lá em 2 Coríntios 5:21, que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Não pode esquecer desse final dessa, tá? Porque Jesus era de Deus, ele era Deus também. E nós, tudo que nós conseguimos, foi em Cristo Jesus. E justiça é eu pegar a palavra e colocar na situação. E dizer, eu sou justiça de Deus. E a justiça de Deus diz assim, assim, assim e assim. Aliás, faltou a eu falei, em Cristo Jesus. Então, essa justiça, Deus faz justiça, eu sou justiça de Deus e declaro que não será mais assim, que vai sair, que não vai cumprir, ou vai cumprir toda a palavra. Eu fui feita a justiça, a igreja foi feita a justiça de Deus aonde? Na terra, em Cristo, muito bem lembrado. Aqui aonde? Na terra. Porque Jesus falou assim, toda autoridade, Mateus 28:18, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Lucas 10:19, para quem que ele deu essa autoridade, esse poder? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em cobras, escorpiões e toda a força do mal,
e nada lhes causará dano algum. O que nós, como igreja, precisamos? O diabo, eu falo aquela frase, que ele é o mais crente, né? O mais crente que existe é Satanás, né? Porque a Bíblia diz que Satanás, diante da palavra, ele treme e estremece. Porque ele sabe que o que nós temos é verdade. E ele sabe que se cumpre. Então ele só entra na nossa vida pelo engano, pela falta de entendimento. Por isso que nós temos que ler e ter entendimento na palavra. Amém? Porque ele não pode nos tocar. E ele sabe disso. Ele sabe da nossa herança. Ele sabe o que Cristo fez lá naquela cruz. Ele sabe que tudo foi colocado naquela cruz. Os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas iniquidades, transgressões. E tudo mais. As nossas necessidades. Porque a salvação não é só que essa é a principal. É a salvação eterna. A nossa salvação é nessa terra que começa. Porque Jesus veio implantar o reino aonde? Nessa terra. E ele diz lá na intercessão dele, em João 17, o que ele diz? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Porque nós não estamos no mundo. Aonde nós chegarmos, nós temos que chegar, e nós chegamos como reino de Deus. Amém? E tem o reino dos céus, e vai e estende até os céus. Né? O reino, por isso que diz, o reino dos céus, nós vamos chegar no reino dos céus, é para a nossa salvação. Por isso que diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, vocês que estão aí na terra, será acrescentada, porque aqui eu também estou no reino. E a palavra salvação, e nós precisamos aprender, parece que é tão difícil, mas Deus, fala Deus, porque nós precisamos mostrar ao mundo a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Amém? Esta é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Agora não me lembro o versículo, que esses dias que eu prestei atenção, quando a pastora estava falando, eu gravei. A palavra de Deus diz que nós somos pagos por um preço caríssimo. Ninguém pode nos comprar. Toda a riqueza do mundo não pode comprar a mim e a você, porque foi pago pelo sangue de Cristo. E nenhum outro sangue pode ser derramado para comprar a minha vida, que tinha que ser de alguém sem pecado, senão não podia. Nós estamos o quê? No pecado, escravos do pecado, e separado de quem? De Deus. Porque o pecado, até isso agora vale, até hoje, o pecado faz divisão entre mim e Deus. Em Adão nós ficamos separados. Mas Jesus veio e reconciliou. Porque ele não tinha pecado. Ele entrou no lugar do pecado. Amém? E tirou e colocou na cruz. Ele pode fazer isso. Porque o Pai foi quem fez isso. Ele enviou o Filho. Ele lançou sobre o Filho toda a maldição, né? Ele se fez maldito na cruz, porque foi cravado na cruz. Nós não temos mais maldição sobre as nossas vidas. Não temos. Amém? Hoje nós estamos no tempo verdadeiramente da graça. E isso não afrouxou, não. Isso não afrouxou, não. Tem gente que fala, graça, não afrouxou não. Porque se você, tem gente que prega a lei. Ainda.
Aqui ele falou que vai. Leia lá. Leia a lei. Para ver se alguém aguentaria. Ou se nós, com as nossas falhas, então nós já estaríamos destruídos, acabados, derretidos. Amém? Mas nem por isso. Quando nós vamos um dia enfrentar a ira de Deus. Quando? Quando Ele for juiz. Enquanto nós estivermos aqui, é a graça, é o sacrifício de Cristo na cruz, é o amor de Deus, é a atitude de Deus que nos faz ter essa condição nesta terra, enquanto estamos vivendo o quê? De alcançar a salvação. Porque na lei, ali você errava, desobedecia, o que acontecia? Ele fala que tinha tumor, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, e era destruído, e era acabado. Mas hoje, Cristo veio. E as nossas maldições, o que era maldição sobre as nossas vidas, foi sobre quem? Não é dele, ele se fez maldito. Mas nós não podemos. O que? Nós temos que amar a Deus. A nossa condição de estar firme, de afastarmos do pecado e não enfrentar a ira de Deus, é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, de todo pensamento, de todo ser. Foi isso que Ele pediu. E ao próximo, como a mim mesmo. E uma coisa, às vezes nós não nos amamos, mas como que é amar a Deus? Como amar o meu próximo? Não é? Aí você fica pensando, o amor não é sentimento, eu fico esperando um sentimento. O amor não é sentimento. O amor que é do fruto do Espírito. O amor de Deus, que em Romanos 5,5 está escrito, que Ele já está derramado em nós, de Deus, o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo. Não é meu, eu não tenho capacidade de amar. Porque Deus, quando Ele resolveu, que Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, fosse salvo. E quando Ele falou isso, Ele não falou por sentimento. Quando Ele chegou lá em Noé, antes da época de Noé, depois Ele fez a aliança, a Bíblia diz que Ele se arrependeu de nos criar. Ele se arrependeu, porque Ele viu que a coisa estava feia. Ele se arrependeu de nos ter criado. Mas apareceu um homem, que Ele viu, e começou a chegar, começou a falar, Ele começou a fazer, Ele falou sobre a arca, né? Ali, e Ele foi fazendo, o dilúvio veio, Ele fez tudo certinho, e aqui continuamos nós. Amém? Então, mas hoje, Ele já acabou isso aí. Ele não vai se arrepender mais. Ele já fez uma aliança. Amém? Ele nos ama. O amor dele. A gente fica triste. Muitas pessoas entram em depressão, porque hoje o que é o mal? A depressão, síndrome do pânico, tudo que mexe com a alma. E dentro da igreja. Por quê? Porque eu não creio que Deus me ama. Porque o amor de Deus, se o amor cura qualquer um, se você tratar uma pessoa com amor, né? Que nós temos que fazer isso, levar o amor de Deus, né? Ali, você trata uma pessoa, ela é curada. Né? Ela é curada. Você imagina o amor de Deus em nós. Nós precisamos crer que Deus nos ama. E nós temos que declarar isso. Quando a dúvida vier, é só você falar. Deus me ama. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ama. O Senhor me ama. Você está num momento de Senhor, mas o Senhor me ama. O Senhor está ouvindo a minha oração. Davi falava isso.
Ele colocava situações diante de Deus e no fim ele falava, mas eu clamei e o Senhor ouviu a minha oração. Ele falou, eu fui mais alegre, né, no templo da aflição, né, da falta, lá de tudo, né, do que no tempo da fartura de trigo e vinho, que esses dois representavam das maiores riquezas materiais. Mas ele disse que foi, por quê? Porque ele tinha o Senhor. Porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor se mostrava para ele. E naquela época não tinha o Espírito Santo, não. Porque hoje o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo habita. O Espírito Santo não visita, não, viu, irmãos? Tem visita de Deus, não tem visita de Espírito Santo, nada disso. O Espírito Santo habita, né? Nós somos a morada do Deus Altíssimo. Quem diz é a palavra, ou eu tenho que rasgar, porque se uma for mentira, em qual eu vou acreditar? Então esse negócio que Deus visita, que o Espírito Santo lá, né? Não. Fica aqui, Espírito Santo, fica só mais um pouquinho, Deus. Só vai embora quando eu te falar. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde? Se ele for embora, eu estou perdida. Se ele sair daqui, eu estou perdida. Se eu não clamar e ele está ali. Quando eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já fez morada, a parte dele foi tudo feito. Na palavra de Deus, ele diz assim, que eu levo um grande tesouro, nós levamos um grande tesouro, né? Mas que num vaso de barro. Porque para nós temermos a palavra, para nós cuidarmos, porque nós carregamos quem nesse vaso de barro? O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso foi ele quem falou. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Né? Então, nós temos que o dia que eu sentir dificuldade, vier um complexo de dizer, eu oro, Deus me ouve, eu oro, eu não sinto a presença de Deus. É bom você falar, Senhor, eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. O diabo tem que ouvir, o mundo espiritual tem que ouvir. Porque Deus, Ele está ali sim. Quando Ele fala na palavra dEle, se você me deixar, eu te deixarei. As pessoas falam, Ele deixa assim, Deus deixa assim. Quem que deixou Ele? Deus, Ele tem um lugar diferente? Ele tem 2 lugares, Ele mora cada dia, né? Hoje eu vou estar no hotel tal, amanhã no hotel tal, na fazenda tal. Ele tem esses lugares? O lugar de Deus é um só. Quem se afasta de Deus? Eu. Eu começo a olhar para o mundo, as coisas do mundo, e o diabo fala, vem, né? Começa a me mostrar as paisagens bonitas, né? Aquilo faz bem, e se você pensa que o pecado é ruim, o pecado não é ruim, então fique esperto. A Bíblia diz, vigiai e orai. Porque o mundo tem muito para oferecer sim, viu? Nós temos que saber disso e já sai para lá. Renuncia já antes de olhou, desejou, renuncia. Amém? Porque não tem essa. Se você der uma oportunidadezinha, vai acontecer. Amém? Então, o amor de Deus não é sentimento. Ele me ama e Ele gosta, por isso que Ele gosta de, quando eu o agrado, é claro que Ele fica alegre. E a alegria dele é a minha. Amém? Então, por isso, cada vez que você obedece a Deus,
seja declarando a palavra, seja adorando, seja obedecendo, seja resistindo ao mal, ao pecado, à tentação, ele se alegra muito. E Jesus falou lá em Isaías 53, quando eu olhar para a terra e ver o fruto da minha alma, eu vou ficar satisfeito. Esta palavra já se cumpriu, e ele já está nesse tempo de olhar para nós, principalmente a igreja dele. Por isso que nós temos que temer a palavra e tremer. Ele olha para nós e vê nós aqui nesta terra fazendo a diferença, ele fica satisfeito. Tudo aquilo que ele sofreu, ele vai dizer, valeu a pena. Foi ele quem disse a palavra. Amém? Então, eu ia chegar nos frutos do Espírito, não chegou. Mas o fruto do Espírito, depois desse entendimento da palavra, nós temos que ter, mas todo mundo tem Bíblia aqui, todo mundo acha que aqui é crente, né? Tem os estudos, deve ter estudo aqui, do fruto do Espírito. Nós precisamos do fruto que tem 9 dons. Não, mas assim, o fruto do Espírito é um só, é isso que eu quis dizer. Aí a gente chama para pessoas entender, quem não muito, que é gomos, 9 dons, né? 9 características de Deus. Porque sabe o que é aquele lá, cada um deles é o caráter de Deus. E aquele lá, o caráter de Deus do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, do domínio próprio, da bondade, da benignidade, da mansidão, né? Faltou algum? Domínio próprio, né? Tudo isso tem que ser visto em quem? Porque ele nos fez a imagem e semelhança. E a busca nossa é do fruto do Espírito para nós mostrarmos a semelhança de Deus. Então, ali, nada espiritual é sentimento, viu? Amor não é sentimento, paz não é sentimento, alegria não é sentimento, nada é sentimento. Domínio próprio não é sentimento, mansidão não é sentimento, nada, porque é o caráter de Deus, é uma característica de Deus em nós. Então, aí tem que ir lá na Sermão da Montanha, o que ele manda? Orar para esse inimigo, fazer o bem que a gente faz mal. Você tem que fazer isso sem pensar o que você está sentindo. Você tem que fazer porque você obedece a Deus. Né? Senhor, olha, eu estou sentindo, Senhor. Porque a ira vem, né? Todo mundo sabe disso. Eu estou sentindo, Senhor. Mas eu quero abençoar. Eu quero que seja abençoada. Eu quero que tenha alegria. Eu quero que seja cheio do seu Espírito. Eu quero que seu vizinho, que ele receba a salvação, que ele vá morar no céu. Porque é obediência. E você se torna o quê? Semelhante a Deus. Eu vou amar. Quando alguém né? Você fala assim, eu quero é pegando, eu queria ter sido paulada. Aí vem o Espírito, né? Aí você fala, um remédio para mim, que a palavra é remédio, diz a palavra de Deus. Ela é medicina para o homem. Um remédio para mim desse do amor, e que dá certo, e que eu fui melhorando, né? Foi Romanos 5:5. E o amor de Deus, só com o amor de Deus que a gente faz essas coisas. O amor de Deus está derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, olha, eu estou aqui, né? Mas eu vou amar, Senhor. Aí no amor, vou amar fulano, ou Bertano, é filho, é marido, é esposa. Eu vou amar, Senhor. Eu vou amar. Com o teu amor que está derramado aqui. Não retire esse amor não, Senhor, derrama mais. Vai derramando aí, faz uma fonte do teu amor, aqui que eu preciso, né? Derramar, fluir através de mim. A alegria, como Davi, que ele foi alegre no tempo da tribulação, mais do que. E eu vou poder mais
Mas vem lá e vai trazendo, e o Espírito Santo vai falando a alegria. No início da igreja. Em Atos 2, acho que está ali de 42 a 46. Qual foi o evangelismo que a igreja fez? União, comunhão, e o quê? Que é do fruto do Espírito? Alegria. Era uma alegria tão grande, aquele povo tinha, todos os dias, e uma alegria tão grande, e as pessoas de fora, que ainda não tinham vindo, ficavam olhando aquilo, e sabiam que eles estavam sendo perseguidos para serem mortos. Foi assim que o evangelho esparramou, viu, irmãos? Nós estamos achando, ficamos aí reclamando das coisas que acontecem na nossa caminhada. Eles foram, o evangelho foi esparramado, porque um corria para cá, aí eles paravam ali, pregavam, daí a pouco eles tinham que correr para lá, né? E a alegria não parava. Aquele que estava lá fora, ficava olhando aquela alegria. Mas eu não sinto isso. Eu sou rico, não sinto nada disso. E olhando e admirando. Pois eles queriam aquilo lá. Aquela alegria. Que é a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é a alegria no Espírito Santo. Eles queriam aquela alegria. Aí a Bíblia diz que então o Senhor Deus pegava a pessoa e lá disse assim, que todos os dias Deus levava, colocava lá junto deles aqueles que haviam de ser salvos. Quer dizer, o perdido, o triste, lá era atraído para o reino de um povo que estava correndo da morte todos os dias. Mas eles tinham vida. Amém? Eles tinham a vida de Cristo. Eis que vos dou vida e vida em abundância. Então, não se sinta menor, não. Davi sentia essa alegria. Né? E nós também. Nós temos que pegar e aborrecer o mal, diz a palavra. A tristeza veio, você sai daqui, que você não é minha, não. Você não tem parte comigo. E comece a declarar, comece a adorar, comece a louvar, comece a erguer a mão. Senhor, a tua presença, a tua alegria, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu não tinha visto, os meninos lá tão espertos que eu não tinha visto ainda, Deus abençoe. Eu não tinha virado e nem olhado ali, olha. Eu olhei para vocês, mas não olhei, né? Então, é isso. A igreja do Senhor, Jesus Cristo, nós aqui na terra, precisamos ser mais alegres. Precisamos buscar essa alegria no Espírito Santo. Mesmo se faltar comida, porque ela chega, viu? Hoje foi lido aqui, Salmo, né? O justo, né, a sofrer, forma nenhuma da doce descendência, a mendigar o pão. Declare essa palavra. Declare essa palavra. Em qualquer situação. Amém? Por quê? Porque nós precisamos ter alegria. E se você começar a louvar, a adorar. Você entendeu? Deus, eu te amo, o Senhor me ama. Deus me ama, o Criador dos céus e da terra me ama. Ele está me defendendo. Ele mandou um exército de anjos. Né? Ele manda lá e vem, e tem hora que é Miguel para consolo, e tem hora que é Gabriel para consolo, e tem hora que é Miguel para... É só você pedir, Senhor, envia teus anjos guerreiros, com as suas espadas embainhadas de fogo, para rodear o meu filho, para rodear minha casa, para rodear minha família, para rodear o meu emprego, abençoa todo mundo lá. Eles vêm, peça a Deus e Deus envia. Amém? E vamos ser alegres, irmãos. Vamos ter alegria no Espírito Santo. É só pedir, é só declarar a palavra. Ele diz que a palavra dele não volta para ele vazia. Né? Então, é isso. E vocês vão ver pessoas, você atraindo pessoas para a sua casa. Porque você tem que ser na casa, diante da família,
Em todos os lugares, você tem que levar o reino de Deus. E é um reino da alegria, e você vai atrair. A pessoa, quando chega, quantos já tiveram testemunho que eles receberam o Senhor Jesus Cristo e eram um vizinho da confusão? Né? Então, aí, a mulher começou a ficar alegre, cumprimentar, era uma benção. E o outro falou assim, eu quero ir lá onde você está indo também, por quê? Você mudou, eu também vou mudar. Amém? E eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra. Né? Que nós vamos prestar atenção, nós vamos viver, porque o Senhor colocou aqui nesta terra, nós como sacerdotes reais, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, o que mais? Faltou mais? Povo eleito, de boas obras, e vai, sal da terra, luz do mundo. Acho que eu pus até um negocinho aqui, ó. Espera aí. Isso é importante. A hora vai passando. Amém? Filho do Deus Todo-Poderoso, que Ele dá uma palavra e ela tem que ser cumprida. Agindo Ele, quem impedirá? Eleito de Deus, já foi falar, sou filho de Deus, sou nascido de Deus e o maligno não me toca. Sou nova criatura, sou santa, sou herdeiro de Deus. Aqui sou o sal da terra, luz do mundo, amigo de Cristo, servo de Deus, templo, morada do Espírito Santo, e sua vida mora em mim. Você quer isso? Peça para Deus. Hebreus 8:10. Ele diz que depois daquela aliança em Cristo, Ele mesmo escreveria em nossos corações a palavra. Quando nós estivermos ouvindo, Ele mesmo ia escrever, Ele ia fazer uma tábua, né, de carne nos nossos corações. Todas as vezes que você vier à casa do Senhor, todas as manhãs, quando você for ler a palavra, nem se for um versículo, você fala, Senhor, eu vou ler esta palavra. Dá-me sabedoria e entendimento, Senhor. E o Senhor mesmo falou que ia escrever, eu vou ter entendimento, porque o Senhor falou que ia escrever o Senhor mesmo no meu coração esta palavra, com entendimento. Amém? E vamos agradecer. E eu quero pedir somente isso ao Senhor, para a minha vida, para a vida de todos nós. E esta alegria que está faltando, principalmente hoje, também será o maior evangelismo, porque é o que está faltando no mundo. Os ricos não têm alegria, né? Os milionários não têm alegria, né? Mas nós temos a alegria que Cristo nos deu, que o Espírito Santo vem implantar em nós, está implantado aqui. Fala, alegria, flua, porque está aqui, não virá, está aqui. E eu agradeço a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Faz no mesmo a Tua alegria para ser mostrado aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço, irmãos. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?